Metrô e o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Ok. Sequência. Bom dia, Leandro Silva, representando o Fórum Prometrô Freguesia do Ó Brasilândia, organizado pela sociedade civil lá da Brasilândia, criado pelo professor João Ferreira Mota. Ok. Dando sequência. Bom dia a todos. Fernando José Pinto, Associação dos Engenheiros Ferroviários no Estado de São Paulo. Dando sequência. Bom dia, Luciano Lira, Associação dos Engenheiros Ferroviários do Estado de São Paulo. Tá. Seu nome, perdão? Luciano Lira, Luciano. com Y. Luciano. O pessoal de fora também, eu gostaria... João Mota, movimento Prometrô, freguesia do Ó Brasilândia. Ah, tá. Então o Leandro, mais ou menos, tá junto com o João aí no mesmo tipo de ação. Pascoal Demário, diretor técnico do CIMEFRE e superintendente do Comitê Brasileiro Metro Ferroviário de Normas Técnicas. Doutor Garamês, deputado, não podemos esquecer o ramal de Cajati. É muito importante para aquela economia do Vale do Paraíba. Vale do Ribeiro. O Vale do Ribeiro, que normalmente se dizem, né, que é a região da fome do nosso estado de São Paulo, né? Francisco Petrini, do CIMEFRE, e também do DEINFRA, de Infraestrutura da Fiesp. Cumprimentar o nosso querido deputado, sempre Caramês. Sem dúvida. Sucesso também para Vossa Excelência, deputado Madalena. Obrigado. Obrigado, Francisco. Fernando. Eu sou o Fernando Marcília, sou coordenador da Divisão de Transporte do Instituto de Engenharia. Então, acho que depois eu vou requisitá-lo para falar sobre a Autoridade Organizada de Transportes, viu, Fernando? Você e o Emiliano. O próprio Ivan também. O Ivan também. E o Ivan, o Ivan. O Ivan falou com muita propriedade no dia que eu estive lá na reunião, sem dúvida. Bem lembrado. Pois não. Próximo. Fernando Galfo, do site Ferroviando. Fernando. Próximo. Meu nome é Bruno, eu venho representar a Rumo Logística. Bruno Rumo. É meu filho. O Fernando é da? Fernando, você é da? Do site Ferroviando. Site Ferroviando. Tá, dando sequência. Bom dia, meu nome é Gabriel Francic, sou diretor da GPO Sistran Engenharia e sou ex-professor da Universidade de São Paulo e acompanho os amigos aqui no Instituto de Engenharia também. Beleza. Ali acho que é o pessoal de imprensa. Ali, pelo menos a comida é boa. Primeiro aí, primeiro. Os outros dois. Meu nome é Horácio, Rotary Clube de São Paulo, Paraíso. Tá. Celso Calegari, estou representando o deputado César. Deputado? César. Joia. Bom dia, Claudonildo Chaves, eu sou da Ferrovia MRS. MRS. Bom dia. Um abraço para o Gustavo lá. Pois não, desculpa aí. Edival Campanelli, diretor da Hyundai Rotem. Edival. Sequência. Sou a Beni Landini, da revista Sobre Trilhos. Obrigado. Poderia repetir o nome, por favor? Beni Landini. Beni. Isso. Bom dia a todos. Abraço, deputado Caramês, abraço, Ricardo. Sou do grupo Encalço. É da revista, né? Bom dia a todos. Odécio Braga, metrô de São Paulo. Ok, obrigado, Odécio. Bom dia a todos. Ana Lúcia Lopes, jornalista da revista Sobre Trilhos.
Mais alguém? Acho que encerramos, né? Então, vamos franquear aqui a palavra com esses 2 temas. Podemos discutir mais temas também, sem problema nenhum, mas eu gostaria de centrar esses 2 temas que nós acabamos de dizer aqui. Definir uma agenda e falarmos um pouquinho aí sobre os trens entre cidades, aí, que eu acho de suma importância para o povo paulista e paulistano. Alguém, Emiliano, pediu inscrição? Pode ir falando, depois eu já vou. Tá, só um segundo agora. Vamos lá, Emiliano. Eu primeiro parabenizar a FETRANS. Ela é uma... mostra a LESP atuando na área de mobilidade, tá? Mobilidade aqui em São Paulo. O que eu gostaria de trazer à tona é que, Caramês, me ajude, foram 3 anos quase que a FETRANS existe aqui, tá? Ela foi muito ativa e nós acabamos levando, no fim do ano passado, início desse ano, ao governo, algumas propostas da frente parlamentar, tá? Entre elas, ela tinha o equilíbrio da rede metro ferroviária aqui em São Paulo, onde tinha uma série de obras em andamento e nós mostramos que elas não poderiam parar do jeito que estavam parando. Eu acho que isso deve ser uma das prioridades da FETRANS, ou seja, levar a linha 6 para frente. A linha 6 está parada há 3 anos, então ela tem que continuar primeiro aquele trecho Brasilândia-São Joaquim e depois levar de São Joaquim até a Zona Leste, onde ela se encontra com a linha 2. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Era importante também avançar com a linha 17, pelo menos do aeroporto, ela está indo até a Marginal, e nós estávamos comentando que, nesta primeira etapa, ela deveria atravessar o Rio para justificar a implantação do monotrilho e levando pelo menos até Paraisópolis, onde você já tem áreas desapropriadas e abandonadas que estão lá. A extensão da linha 2 até Penha, que o governo está falando. A conclusão da linha 15, pelo menos até a Jacupêssego, e depois verificar, vamos dizer, uma continuidade até o Ipiranga para integrar com a linha 10. Isso era importante, e a médio prazo, que eu acredito que a Assembleia tem que levar à frente, é a extensão da linha 2 até Dutra, junto com a linha 19, que você teria que ser uma linha Guarulhos até o centro. Isso nós já temos várias apresentações feitas na FETRANS, mostrando as razões disso, e deputado, era importante. E voltando um pouco para a reunião que nós fizemos no Instituto de Engenharia, ali veio uma coisa nova, que a frente não tinha abordado de uma maneira mais forte. Ou seja, é uma gestão metropolitana do transporte. E essa gestão metropolitana do transporte, ela tem que ser apoiada no sistema sobre trilhos, tá? Metrô e CPTM, né? E, para isso, seria importante nós criarmos um grupo novo. E eu vou fazer uma proposta. Esse grupo novo, ele deveria estar sendo coordenado pelo pessoal do Instituto de Engenharia, tá? Que está aqui ao lado e que poderia até aprofundar um pouco a importância desse. E lembrar aos deputados que a FETRANS criou alguns grupos. E esses grupos tiveram alguma proposta. Nós deveríamos parar um pouquinho, olhar o que aconteceu com esses grupos e ver como levar ou não para frente. Uma das coisas importantes que acontece no mundo, e infelizmente não acontece aqui no Brasil, é nós nos apropriarmos de receitas não operacionais para ajudar a implantar as linhas e diminuir o custo da viagem aos usuários, tá? Isso existe muito forte fora,
tem uma série de exemplos que foram trazidos, desde do Oriente, o Japão, a Europa e Estados Unidos, e aqui nós, infelizmente, não usamos. Tá? Os dados estão, os dados já foram apresentados nessa frente, e nós precisamos aproveitar o legislativo e avançarmos com novas leis, normas, para que isso efetivamente saia do papel. Deputado Madalena, você comentou a reunião com o vice-governador. Eu acho ele uma pessoa séria, uma pessoa que conhece os nossos sistemas e que nós podíamos, sim, preparar uma proposta resumida e levar nessa reunião, e nos comprometemos a ajudar aqui. Ok. Falou com muita propriedade e realmente nós precisamos definir esta composição, e eu estou dando a sugestão de um por entidade, para a gente sentar com o vice-governador e levar essas demandas que nós discutimos no Instituto de Engenharia, e agora estamos abrindo aqui na frente parlamentar, que este é o interesse maior, que é compartilhar com todos que aqui frequentam e que aqui estão. Dando sequência aqui, nós vamos ouvir agora o Amauri. Em sequência, eu tenho o Leandro, o Vicente, Antônio Camargo, quem mais? Gabriel. Quem mais? Ivan. O Ivan. Perdão, eu tinha o Ivan aqui, após o Antônio Camargo. Ivan. Aí, Gabriel. Após o Gabriel, o senhor... Deixa eu lembrar seu nome aqui. Hector. Não tem apelido não, Hector, para se tornar mais fácil? Mais fácil. Comendador. Pelo menos o porte está, hein? Comendador aí, ó. Pronto. Bom, depois eu pergunto novamente. Para dar tempo de todo mundo falar, devido ao tempo que nós temos aqui do plenário, eu gostaria que fosse até 5 minutos, não exceder os 5 minutos, para dar oportunidade para todos. Se for um pouco menos, tudo bem, mas não exceder os 5 minutos, para que a gente possa dar oportunidade a todos os inscritos. Dando sequência agora ao Mauri. Bom dia a todos. O que eu quero ressaltar, como relação ao trem intercidades, como foi tocado esse tópico, é a conduta da CPTM. Ela é uma autarquia do governo do Estado de São Paulo. Eu estudo muito sobre a CPTM. Foi um absurdo o que aconteceu recentemente no pátio de Jundiaí, na CPTM. Se nós temos planos de alongar nossa malha, como o trem intercidades, para fazer a primeira ligação entre São Paulo e Campinas, não tem sentido pegar e demolir trens em perfeito estado, TUIs, trens urbanos, né, que são utilizados no transporte de subúrbios de São Paulo, como aconteceu em Jundiaí. Pegaram os trens da série 1100 e outros também, pelo simples fato de uma padronização. Os trens agora têm que ter ar-condicionado e corredor ao longo dos trens. E vamos jogar o trem fora. Nós reformamos o trem na década de 90, gastamos bilhões para reformar o 1100 e outros da série 1700, e simplesmente para atender um capricho, simplesmente jogamos o trem no pátio de Jundiaí para ser depenado. As pessoas depenaram, as pessoas que catavam lixo, iam lá no trem, pegavam o banco do trem, pegavam as partes do trem, pegavam a bateria do trem, até chegar ao ponto que o trem foi depenado. Isso é uma prática comum que está acontecendo aqui no governo de São Paulo. Nosso dinheiro foi jogado fora, tá? E o que sobrou do trem foi vendido como sucata. Pô, se nós queremos pegar e ter um sistema de transporte eficiente, nós temos que preservar nosso patrimônio. Não tem sentido jogar um trem no lixo. E o trem estava em perfeito estado. Outros também da série 1700 estão a caminho de ser cortados. E o trem está lá, usando na linha 7 Rubi, o trecho entre Francisco Morato e Jundiaí. Simplesmente pelo conceito de padronização. O que por um critério de flexibilização de normas, poderia ser utilizado esse trem da série 1700 no prolongamento, e mesmo que seja numa faixa seccionada de Jundiaí até Campinas, no primeiro trecho. Outros trechos, de Mogi até a região do Vale do Paraíba, poderiam ser também aproveitados em compartilhamento, simplesmente eletrificando a linha. Mas
não tem sentido você ver. O que vocês querem? Por exemplo, um trem intercidades que só funcione de manhã e de noite. A quem ele vai entender? A quem ele vai atender? Nós não precisamos de um trem de luxo. Nós precisamos de um trem urbano. E nós temos um trem urbano. O próximo que está indo para a linha de corte vai ser o 2100, que é o trem espanhol da CPTM, com ar-condicionado e todos os itens de conforto. E ele vai para o lixo. Ele vai ser cortado. Simplesmente porque existe uma política de padronização de conforto. O que exige, o que falta é o quê? Uma flexibilização. Nós precisamos do transporte. Não é inadmissível que o transporte para o interior de São Paulo seja um monopólio das empresas de ônibus, que cobram tarifas caras e fazem um serviço péssimo. Simplesmente porque as concessionárias que são donas do trecho arrancaram a eletrificação do trecho existente. Cito o caso entre Campinas e Jundiaí, o trecho de 40 quilômetros, que fez parte da primeiro trecho da Companhia Paulista, que é um trecho de importância histórica, está lá, esquecido, jogado. Entendeu? Isso serve para passar um trem por dia. E a gente fica sujeito aos serviços da Rápido Luxo Campinas e outras viações lá, que fazem um serviço péssimo e caro. E a mesma coisa se aplica às grandes cidades do interior de São Paulo. Nós precisamos do nosso trem. Trem salva a vida. Trem tira as pessoas da cobrança abusiva de pedágio. Nós vivemos uma malha no estado que cobra pedágio a cada 50 quilômetros. É caríssimo você pegar e mandar fazer uma entrega de um produto que saia como destino da cidade de São Paulo e tem as grandes cidades do interior paulista. Entendeu? E é o que eu deixo para o grupo para estudo. Nós precisamos valorizar primeiro o nosso patrimônio, não deixar que cortem nossos trens de subúrbio, simplesmente para atender um critério de padronização. O trem é muito útil e ele merece ser preservado. Obrigado pelas considerações, Amaury. Dando sequência, vamos ouvir agora Leandro. Novamente, bom dia. Inicio agradecendo novamente o convite feito pelo deputado Ricardo Madalena, deputado João Caramês, que sempre nos acompanha com as demandas lá da nossa região, freguesia do Brasilândia, né, pela linha 6, a EAMESP, o Instituto de Engenharia, que tem sempre nos convidado também. Bem, a linha 6, como já foi adiantado pelo Emiliano, caminha para o seu 3º ano de paralisação, de obras totalmente paradas. Agora, em agosto, daqui a pouquinho, já vai ser efetivada a caducidade do contrato com a Move São Paulo. E não se tem um desenho, né, não se tem uma projeção, não se tem uma hipótese, não se tem um posicionamento claro do que vai ser feito a partir de 13 de agosto. Né? Lembrando que a caducidade foi uma demanda que foi trazida aqui, foi acolhida aqui, foi defendida aqui por todos os membros que participam da frente, e a linha 6 ela tem uma importância para o trem intercidades, a Estação São Paulo na Água Branca. Então, ela é urgente, não vai chegar de Campinas e vai para o centro da cidade, vai para a região central da cidade, de que forma? Né? Sobrecarregando a Barra Funda a partir da linha 7, que chega lá. Então, nós precisamos debater e defender a linha 6 com integração com o trem intercidades, que é fundamental. Na última sexta-feira, o portal de notícias G1, ele trouxe uma reportagem bem interessante, em que ele pega alguns personagens reais, que estão desempregados, e mostra a dificuldade de conseguir emprego fruto da distância. Ele pega alguns jovens de Cidade Tiradentes, linha prata do monotrilho, pega personagens de Paraisópolis, né, linha ouro, pega personagens da Brasilândia, linha 6. Então, nos grupos de trabalho que foram criados, tem um grupo de trabalho que traz o grupo 4, né, intercidades, nós devemos pensar no grupo 5, uma integração com esse grupo de trabalho para tratar dessas linhas que deveriam chegar na periferia da cidade de São Paulo. A linha ouro, ela tem que chegar em Paraisópolis, a linha 6 tem que ser retomada o quanto antes, e, claro, Cidade Tiradentes, o monotrilho, que está truncado, mas vai andando, né, paulatinamente, mas está andando. Precisamos dar resposta nesse sentido. Temos iniciado novamente as conversas com as universidades do entorno, pela qual vai passar a linha 6, que é a chamada linha das universidades. Né? A professora Regina está a caminho também, que é da Unip. Já iniciamos diálogo com outras faculdades também, que querem acolher novamente a frente. Tivemos uma reunião na Unip no ano passado, lotou o auditório, mais de 300 pessoas participaram. Veio gente da Grande São Paulo, pessoas de cidades um pouco mais afastadas. O deputado teve a oportunidade de encontrar até moradores de Itapevi participando lá. Então, precisamos retomar o quanto antes essa discussão
Em fevereiro deste ano, a gente apresentou e foi deliberado que nós faríamos uma visita pela frente parlamentar, deputado Madalena, faríamos uma visita no VSE Tietê, o coração da obra, né, da linha 6, o sinal do escândalo que é essa paralisação, porque lá estão os 2 tatuzões, já estão comprados, estão aí. Precisávamos retomar essa discussão, que já foi deliberado aqui em fevereiro, de fazermos uma visita no VSE Tietê, e deixo novamente uma proposta de criarmos, né, de ser avaliada, a criação de uma frente de trabalho, num grupo de trabalho, para a linha 6. E aí a gente discute, e eu acredito que vale a pena, nós estendemos esse grupo de trabalho para tratar também da linha Ouro, né, dela ultrapassar o Rio Pinheiros, chegando em Paraisópolis, porque a dificuldade que eles têm em Paraisópolis é a dificuldade que a gente tem da Brasilândia de transpor o rio. Nós transpormos o Rio Tietê e eles o Rio Pinheiros. Então, é necessário nós retomarmos essa discussão dessas 2 linhas, né, para que a gente consiga aí ter uma participação efetiva da sociedade civil e mostrar ao poder público a importância da retomada das obras da linha 6 e a continuidade, a extensão da linha Ouro para Paraisópolis. É isso. Obrigado. Obrigado, Leandro. Acho que vai de encontro com o que o Emiliano acabou de discutir e me entregar aqui. Estava até lendo aqui, parece que você decorou aí o que ele me trouxe aqui, viu, Leandro? Mas, sem dúvida nenhuma, faz jus. Não tenha dúvida disso. E acho que nós vamos ter a oportunidade de falar com o vice-governador de São Paulo, futuramente, instituindo esta comissão, que falar da importância, principalmente de tudo que foi dito aí, acredito aqui, da linha 6, né? Brasilândia. Sem dúvida nenhuma, se faz necessário para o povo paulistano. Agora, dando sequência aqui, vamos ouvir Antônio Camargo. Muito obrigado, deputado. Na verdade, eu queria fazer apenas uma contribuição para o planejamento das ações e da pauta da FETRAN. Eu acho que o motivo principal dessa reunião é ter essa visão, essa perspectiva de quais são as ações que precisam ser feitas a curto, médio e longo prazo. E o grande desafio que eu acho que está na coordenação e nas cabeças pensantes que estão reunidas aqui é o poder de síntese e de prioridade. O que dá para fazer a curto, médio e longo prazo, né? E, nesse sentido, eu acho que um tema importante a ser colocado é a questão da intermodalidade. Garantia de acesso, de acessibilidade, direito de passagem, está na raiz dessa questão. Temos notícias, temos acompanhado muito as ações das entidades, como o caso da ABFER, falando dos novos posicionamentos da Rumo, da MRS. É super importante que a gente tenha uma visão muito clara dessa acessibilidade para que se possa pensar, então, numa visão estratégica de como que vai se comportar essa malha de transporte e de passageiros. Afinal de contas, se a gente tiver carga atritando com o passageiro, nós vamos ficar num samba do crioulo doido, como sempre foi essa questão. Precisa fazer essa linha, precisa fazer aquela, como é que vai ser o acesso à carga? Qual a visão que a gente tem do potencial de cargas que pode ser retirado das nossas marginais, das nossas avenidas e que deviam estar sob trilho? Nós temos trilho para colocar essa carga dentro da região metropolitana? Como é que vai ficar a questão do ferro-anel em função das novas tomadas de decisão dos stakeholders, como a MRS, com a Rumo, a posição do governo do Estado de São Paulo? E aí surgem essas questões, como o ramal do Vale do Paraíba, como o colega colocou, o ramal Santos-Cajati, que também foi colocado aqui. Esses ramais externos da região metropolitana, eles convergem para a região metropolitana. Então, se a gente não tiver um olhar crítico de como que vai se comportar a movimentação aqui dentro, nós vamos continuar lidando com o problema reativo de que a carga tem que chegar num hub logístico fora de São Paulo e pular para um caminhão, né? Então, nesse caso aí, a gente também tem a necessidade de pensar como que vai ser o Porto de São Sebastião, se me permite colocar, então, também questões de longo prazo.
o Porto de São Sebastião ele merece uma ferrovia que chegue em São Paulo e que se ligue com isso, que a gente não precise onerar mais ainda a malha da ferrovia que sai do Porto de Santos e chega aqui em São Paulo. Essas questões pode parecer para alguns desavisados que a gente está falando só da questão de carga, mas é essa racionalização do transporte de carga que vai permitir que haja um transporte de passageiros mais leve, mais eficaz e mais harmonizado com a região metropolitana e com a qualidade de vida das pessoas e tudo mais. É nesse sentido que eu queria apenas colocar para reflexão, deputado, questões que eu acho que são importantes de serem pautadas. E concluo com uma última reflexão que eu vim pensando aqui. Eu achei brilhante o documento que o Instituto de Engenharia preparou sobre questões institucionais e como o senhor brindou a gente aí com essa pauta. Mas eu gostaria de colocar para reflexão também aquele jargão que já é um pouco surrado para todos nós, né? O ótimo não pode ser inimigo do bom. Então, nós temos que ter um pouco de cautela, eu acho, e não de cautela, mas no sentido assim de delicadeza com o tema, para não transmitir para o governo do Estado de São Paulo uma mensagem de que, olha, vocês precisam fazer alguma coisa porque nada foi feito. Então, até que ponto o governo do Estado de São Paulo já não tem uma célula institucional, uma autarquia ou uma entidade que esteja pensando no assunto. Talvez como foi chamado como comissão no primeiro documento, mas, na verdade, uma coordenadoria de ferrovias dentro da Secretaria dos Transportes poderia abraçar tudo isso e ser o interlocutor da frente do setor com o governo do Estado. Nós não podemos correr o risco de nós queremos pautar para o governo o que o governo tem que fazer, né? Então, se a gente tiver ali uma coordenadoria, acho que isso vai ser muito, muito mais produtivo. E concluo até com uma experiência que a gente teve de outras histórias que a gente já caminhou junto, com o deputado Caramês, inclusive. Nós sabemos o que é criar uma entidade dessa dentro da estrutura de governo, no caso da Subsecretaria de Mineração. Levou 5 anos, 6 anos para o governo ter a predisposição de colocar uma entidade lá dentro que representasse o setor. Então, para a gente pensar em 3 entidades, então seria talvez um tema a ser visto também com bastante carinho. Tá? Me coloco à disposição da frente para trazer essa experiência que a gente teve nos últimos 10 anos trabalhando dentro do governo e poder auxiliar nessa pauta toda que a gente está refletindo aqui. Muito obrigado. Eu tenho certeza do que eu vou falar com convicção, que o professor Antônio Camargo falou com propriedade, que não adianta falar o português claro, chegar com a faca no pescoço do governo, e aí eles vão falar, quem vocês são, o que pensam? A caneta está comigo. Então, eu acho que é mais nesse sentido mesmo, eu acho que é muito proveitoso as suas palavras, professor, porque além de nós instituirmos aquilo que estamos definindo aqui, sem sombra de dúvidas, nós vamos ter que fazer uma agenda discutir uma agenda para falar com o governo, porque não é faca no pescoço, e sim sugestão. Sugestão que, como o senhor disse ainda há pouco aqui, o Porto de São Sebastião, ele não está sendo aproveitado. Você tem um porto que dá acesso ao mundo todo e o que chega lá? A gente sabe que a capacidade do porto, isso sem ter conhecimento profundo de causa, mas nós sabemos que está sendo inutilizada, né? Poderia ser muito mais utilizado, sem dúvida nenhuma. E por que não se pensar nisso? Por que não se levar essa ideia? Ou PPP, o governo está sem recursos para poder fazer, então que faça através de uma PPP. Realmente, a prioridade hoje para as concessionárias que são detentoras da iniciativa privada, que são detentoras do governo do federal, do Estado, que tem as suas ações no Estado de São Paulo, a prioridade para ela é a carga, não é o passageiro. Então, até que ponto nós vamos conseguir viabilizar o trem entre cidades? Nós temos que chamar aqui as agências,
que hoje são detentoras das concessões, MRS, Rumo, FCA e assim por diante, para nós sabermos qual a posição deles também, para depois a gente fazer um tipo de ação ao governo. Porque só ir lá cobrar, isso acho que ele está cansado de ouvir, e como nós temos cabeças pensantes aqui, que são do ramo há anos, nada melhor que levar a sugestão. Porque a cobrança, todo mundo aqui, se abrir a palavra franquear e convidar 200 entidades, vai cobrar, 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 cobrar. Mas nós estamos com pessoas de excelência aqui. E nós temos que usar isso. Usar e abusar. Não é mesmo, Ivan? Com a palavra, senhor Ivan, do Instituto de Engenharia. Obrigado. Vou tentar ser rápido, mas sucinto. Todos aqui apontaram vários problemas, e são problemas que eu acho que todos estão vendo da mesma forma. Existem problemas que chegam nos pátios de estacionamento, na manutenção dos trens, problema de continuidade de uma linha como a 17, que todo mundo acha que precisa continuar, mas o governo não sabe nem qual é o projeto do trem que vai andar em cima daquela estrutura que já foi implantada. Os problemas da linha 6, a integração da linha 6 com o trem regional, o trem intercidades, o trem intercidades que também falam que vai haver, já houve projeto apresentado e até proposto ao governo do Estado há 10 anos, e tem vários orçamentos. Problemas nós estamos vendo, eu acho que também o governo deve estar vendo e alguém dentro do governo está vendo. O que a gente não sente é como é que estão sendo equacionados os problemas de planejamento, por exemplo. Hoje, órgãos do governo planejam, financiam, executam, operam, mantêm e até avaliam o desempenho de cada um independentemente. Órgãos como CPTM, Metrô, MTO e mesmo todos os órgãos municipais de transporte, cada um atua como se fosse uma república independente, nenhum dá satisfação para o outro, não conversa. Nem a CPTM conversa com o Metrô. É incrível até o desperdício de investimentos que é feito pela falta de um planejamento integrado da rede, não só de uma rede metropolitana, como de uma rede estadual. E eu acho que a gente acaba caindo num problema. Nós temos um buraco institucional que nossos governos não têm visto. Eu acho que, com toda a modéstia, a gente tem que propor. Não precisamos ensinar ninguém como é que é, mas até pegar o exemplo mundial. No mundo inteiro, existem autoridades metropolitanas de transporte. Eu acho que os únicos países onde... O único país que não tem autoridade metropolitana de transporte é o Brasil. Curitiba está fazendo um arremedo lá de autoridade metropolitana, mas Curitiba é uma exceção no Brasil. Curitiba é exceção no saneamento, é exceção no transporte, é exceção em tudo. Lá tem planejamento. No restante é que não existe planejamento. Então, se a gente conseguir sugerir, a gente não pode querer do governo uma mudança radical. Eu acho que tem que ir aos poucos. Alguma proposta emergencial até foi discutida na última reunião que nós tivemos com a frente. Eu acho que tem que ter o mínimo possível de estrutura no governo que faça a interlocução entre sociedade civil, entidades técnicas, parlamentares e quem está no executivo. Hoje não tem essa interlocução. No caso ferroviário, é patente a falta que faz a FEPASA. Ela foi embora e nada foi criado no lugar. Então, de repente, transporte ferroviário no estado de São Paulo é problema da União, não é problema de São Paulo. E lá ninguém nem tem noção dos detalhes nossos. Ninguém tem noção de que dos 5.000 quilômetros que tínhamos em São Paulo, hoje nós só temos 2.000 operacionais. 3.000 estão abandonados. E ninguém no estado de São Paulo pode viabilizar de implantar short lines ou implantar ligações regionais, ramos que podem servir para a indústria e que pode servir até para pequenas empresas que queiram operar como concessão
Mas não temos interlocução, não tem com quem falar no governo hoje. Quer dizer, vocês mencionaram o vice-governador, que é o governador em exercício nosso, praticamente. Nós vamos levar os problemas direto para ele, que tem que tomar medidas para o Estado todo e em todos os setores, mas eu acho que a gente pode levar por partes, algumas sugestões bem assim emergenciais, né? Como no caso da falta de um interlocutor na Secretaria de Transporte e Logística. Tem que ter um interlocutor que canalize o planejamento dos investimentos do Estado e as concessões, enfim, com quem a gente fala. Depois isso pode virar uma entidade de Estado, não de governo, com representantes tripartites de usuários, parlamentares e operadores, mas, no momento, não tem nada. Então, qualquer coisa que eu acho que foi implantada é um germe de alguma coisa que poderá ser útil no futuro. A mesma coisa é na área metropolitana. A área metropolitana não dá mais para suportar do jeito que está. Mas também não dá para, de um dia para o outro, botar uma autoridade metropolitana que envolva 39 municípios, como é o caso de São Paulo, e subordinar todos a uma só administração, de planejamento operacional, de orçamento, de meios de pagamento, de operação mesmo. Enfim, mas não dá para continuar do jeito que está. Então, alguma coisa provisória poderia ser sugerida por nós ao governo do Estado, que crie uma comissão que possa fazer o papel disso, pelo menos para a Secretaria de Transporte Metropolitano, que hoje tem os meios de transporte de maior capacidade. Então, se começar a concentrar lá uma centralização do planejamento, dos meios de pagamento, que bote um sistema inteligente de transporte, um ITS, como usa no mundo inteiro, é uma questão de segurança, não é só de economia. E eu acho que a gente tem essas 3 propostas, tem uma terceira ainda, que é do governo do Estado ter uma agência para controlar as concessões. A gente vê dia a dia aumentarem as concessões, provavelmente em poucos anos não vai ter mais nenhum serviço do governo trabalhando, vai ser nenhuma operadora, vai se passar tudo para a iniciativa privada. Mas, enquanto não for isso, a gente já depara numa situação que tem várias operadoras privadas, tanto no metrô, como na CPTM, como na MTU, e não tem uma coordenação disso, uma coordenação da operação, não da operação, da concessão, seria uma função. Hoje, a linha 6 ela é de responsabilidade do governo do Estado, mas quem cuida dessa linha 6 não é o metrô, não é a CPTM, é uma pequena comissão que está lá e que, na verdade, ela fiscaliza um contrato no papel. Por exemplo, hoje está tendo um problema com a linha 5, que perdeu 1 quilômetro de cabo de rede aérea. Quem está dando entrevistas é o representante da CCR. Tinha que ser alguém do governo, alguém que se responsabilizasse no governo pela concessão, já que entregou para a iniciativa privada, como que o governo garante os direitos do cidadão. Enfim, eu acho que nós temos que partir para, emergencialmente, 3 reestruturações de governo, levar humildemente essa proposta ao governo, discutir, se oferecer para participar na formação, na estruturação, e até na execução dessas comissões, mas nós não podemos continuar sem que faça essa ação emergencial. Precisa estruturar interlocutores no Estado para poder saber como encaminhar os vários problemas que todos aqui apontaram. E se a gente for passar mais uma rodada, vão aparecer outros problemas muito piores. Obrigado por terem me ouvido. Falei demais. Eu que agradeço as palavras, Ivan. E eu vejo uma boa vontade, como presidente da Comissão de Transportes e Comunicação da Casa, eu tenho tido diversas reuniões com o vice-governador, que é responsável pela área de infraestrutura do nosso Estado. E aí eu vejo uma boa vontade nele em todos os sentidos.
Inclusive, acredito que nós não vamos ter dificuldades para poder apresentar uma proposta que vem de encontro às suas palavras com aquilo que nós estamos aqui hoje justamente para discutir, que são as ações da iniciativa privada, dos entes do Estado, com relação a trazer melhorias para a nossa população. Eu vejo com bons olhos e levar para ele essa demanda dos 39 municípios da Grande São Paulo. Não só o problema da capital em si, mas também as cidades que circundam a cidade de São Paulo. Dando sequência, nós vamos ouvir agora o Gabriel. Boa tarde. Perdão. Perdão, Gabriel, só um segundinho. Antes, nós estamos aqui inscrito o Vicente, né? É isso, né? Isso, obrigado. Nem achei o papel, mas acho que eu já decorei. Tá bom, então. Bifer. Isso, só um segundo, Gabriel, por favor. Ele estava... Eu estou querendo antecipar aqui, porque estou com medo do tempo aqui, mas tudo bem. Vamos lá, Vicente, 5 minutos para as suas considerações. Talvez até menos que isso, deputado. Obrigado. Okay. Primeiro, eu queria, antes de fazer meus comentários, endossar todas as palavras do Ivan. E do Camargo também, que entrou nessa seara aí da coordenação do transporte, tanto de carga quanto de passageiros do Estado de São Paulo. Nós precisamos recuperar esses 3.000 quilômetros que a gente tinha no passado de uma forma eficiente. Então, a Bifer, inclusive, não agora, nessa reunião de 4 de junho, mas no começo do ano, na fase de transição desse governo, participou, junto com o Instituto de Engenharia, NTP, na formulação desses 3 itens, que são os mesmos que fizemos naquela época. Segundo ponto, deputado, eu gostaria de colocar a Bifer à disposição e participar nessa comissão que o senhor vai criar, e essa comissão acho que vai ter a possibilidade de priorizar todos esses itens que nós estamos aqui elencando. Queria fazer uma outra sugestão, isso foi feito já nas várias reuniões da frente anterior, de fazer um convite, que eu acho que é fundamental nesse momento, da Deutsche Bahn International, que é a líder do consórcio que está fazendo o PAN-TL, o programa da macrometrópole de São Paulo, sobre transporte e logística, que está envolvendo não só a parte ferroviária, mas a parte rodoviária e, principalmente, o trem intercidades. Então, talvez convidar o Gustavo Gardini, que é o gerente responsável por essa área, seria interessante. E 2 outras considerações que eu faria, que dentro da abordagem do Emiliano, você abordou tanta coisa do metrô de São Paulo, faltou só a linha 18. A linha 18, que é a linha do ABC, e que se a gente não tiver nenhuma ação, nós vamos perder para o BRT. Assim como Cuiabá está se falando que vai se fazer um BRT, enterrar a linha que já está iniciada, aqui na linha 18, nós vamos perder para o BRT também. Então, nós temos... Os trens de Cuiabá estão lá, quer dizer, é uma situação pior ainda que deve ser resolvida de uma outra forma. Mas a linha 18 eu acho que a gente tem que ver. Se o monotrilho não for o mais eficiente, que se pense no VLT metrô leve, alguma coisa nesse sentido, mas não deixar que essa linha seja perdida para o BRT. Aliás, até tecnicamente falando, com problemas de enchente, não seria o caso. Por isso que a gente está falando em monotrilho, um VLT, um metrô leve, não na superfície. Tá? Do trem intercidades, eu queria fazer um comentário e pedir a permissão para o deputado Caramês, que foi uma ideia que ele teve e que a coisa não evoluiu. Eu acho que agora, quando o edital sair e quando tiver audiência pública prévia ao edital, a gente deve lançar essa ideia, deputado, que é aquela que o senhor deu, que quando essas concessões rodoviárias estiverem vencendo, que se proponha que essas concessões, para serem renovadas, principalmente se elas forem feitas previamente ao seu término, que essas concessões entrassem com capital, com recursos para poder fazer o trem intercidade. Nós estamos falando no sistema Anhanguera-Bandeirantes, da CCR, estamos falando no sistema da Dutra, da CCR também. Então, é uma proposição que o senhor fez. Castelo Branco também, quer dizer, nós temos aí um elemento à mão para poder gerar recursos e, se fizer isso antes de vencer, e parece que vai vencer em 2021, acho que ainda dá tempo, de fazer uma proposição de renovação, porém com o recurso gerado por essas empresas para fazer os trens intercidades. Eu acho que, num primeiro momento, seria só isso. E rapidamente, aí não poderia esquecer que ninguém falou até agora, nós temos aí o trem para Guarulhos, que já tem uma proposição do governo de fazer o People Mover,
Nós teremos agora, dia 1º de julho, no Instituto de Engenharia, às 8 horas, uma apresentação do aeromóvel, que é uma alternativa, mas não só ele, como outros poderiam estar presentes nessa licitação, mas eu acho que, paralelamente ao People Move, a gente tem que ver se não dá ainda para a gente poder estender a própria linha do trem da linha Jade, da linha 13, ao longo dos 3 terminais. E não fazer um People Move que seria uma transposição de pessoas, ou seja, o trem avançar e conversar com o GRU Airport. Quer dizer, se conversou agora para que ele possa fazer o People Mover, por que não pensar em que o trem chegue aos terminais e, através de uma passarela, as pessoas descem direto do trem da linha 13 e chegam em cada terminal através dessa passarela, como a linha 1, como o terminal 1 está sendo agora. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vicente, as vossas colocações e fazer aqui advogado do Emiliano, que a médio prazo ele comunica a FETRAN da extensão da linha 2 até a Dutra, extensão da linha 6 São Joaquim, Anália Franco, implantação da linha 19 do trecho de Guarulhos a Anhangabaú e implantação da linha 18. Está aqui. Só não comentou, mas já entregou, viu? Obrigado. Bom, dando sequência, peço perdão a Sua Senhoria, a vossa pessoa, porque você estava antes do Ivan e antes do Antônio Camargo. Me perdoe. Ter ouvido antes, para poder enriqueceu o seu discurso, com certeza. Obrigado. Dando sequência agora, Gabriel. Boa tarde. Bom dia, deputado. Bom dia. Represento aqui a União de Entidades de Presidente Prudente, viemos lá do interior paulista, no qual nós fazemos parte de união de 28 entidades, dentre elas as lojas maçônicas, ordens de advogados, a Sociedade de Medicina, entre outras. E o que a gente visa lá na região é trabalhar para o crescimento da 10ª região do Estado, de Presidente Prudente e região, onde a gente é a ponta do estado ali abandonado. Então, quer dizer, nós temos a linha férrea lá que vai de Epitácio, onde também nós temos a hidrovia, as ferrovias, um porto seco lá pronto, e a gente tem essa ferrovia que está abandonada, que liga Epitácio a Ourinhos, e falta isso para a região partir para o progresso, para a gente voltar ali a existir e também desocupar um pouco as nossas rodovias. Então, o que a gente vem aqui na FETRAN, a gente acompanha já o deputado Caramês há um certo tempo, a gente ainda continua brigando de um certo modo, de uma forma boa, com a Rumo, onde ela é responsável pelo sucateamento aí da nossa malha férrea, e a gente não pode desperdiçar esse momento de tentar reativar isso aí, onde se ela não tem interesse, que ela nos devolva do jeito que ela recebeu, onde o trem fluía de uma certa forma, para que a gente possa, talvez, almejar o nosso crescimento ali da região. Fui bem sucintamente, basicamente essa é a reativação e essa é a luta da UEPP lá de Presidente Prudente. Muito obrigado, deputado. Nós que agradecemos, Gabriel, e eu estou vendo com bons olhos o governo federal, agora que deve ter um acordo ou uma proposta junto às concessionárias de renovação, que esses ramais que estão, vamos dizer assim, a Deus dará, abandonado, provavelmente isso voltará para o governo para as novas concessões pontuais. Mais ou menos short lines que eles falam, que seria usado para problemas locais. Nós temos na Alta Paulista. Baixo volume de carga. Exatamente. Mas tem lá quem produz. Tem quem, às vezes, não está nem pensando, porque não vê, não existe, não tem nem a noção que poderia transportar lá de Panorama até Pederneiras e depois viabilizar rodoviário, mas teria condições de levar até o Porto de Santos. Um porto que tem lá em Pederneiras, que é fluvial, ferroviário, rodoviário. Então, é questão de pôr a coisa para andar, para funcionar, mas isso nós temos que ter a colaboração do governo federal, aguardar este momento agora que vai ser discutido as renovações
provavelmente esses ramais que hoje estão não sendo aproveitados pelas concessões, provavelmente volta para o governo, e aí sim criar essas situações de PPP no próprio interior de São Paulo. E não as grandes explorar, mas sim as pessoas que fazem uso dela, né, que são os produtores industriais, para poder viabilizar essas novas concessões aí que vão ocorrer após a renovação. Eu acredito que isso a FETRAN vai poder colaborar e muito nesse sentido. E leva a conhecimento de todas as entidades, as 28 entidades, os temas que nós discutimos aqui, as propostas que vocês ouviram aqui hoje. É importante vocês repassarem para o pessoal do nosso centro-oeste aí do Estado. Sim. Dando continuidade, vamos ouvir agora o comendador. Bom dia, deputada Madalena e cada mesa. O que eu tenho mais a dizer, eu sou de fora do Brasil, então eu tenho uma visão mais ampla. São considerações. Não sei se vocês sabem, mas no mundo inteiro tem uma tendência mundial. Os 4 modais estão operando tanto a parte de mobilidade como a parte de carga. Eu não vejo isso no Brasil. Desculpa, eu ia falar uma palavra, mas acho que me recebe. É patético o que eu vejo aqui, porque só fala, mas atuar. E concordo com o senhor Ivan e com o Camargo. A gente faz aqui, eu tenho que fazer minhas coisas a nível, digamos, global, comecei meio quietinho, para depois dar a surpresa. Quanto à questão de moradia, eu levei isso mais ou menos para o antigo presidente da CPTM, de usar os trens ferroviários, aqueles que estão sendo esquarteados, para usar como moradia. Ele pediu para mim entrar como leilão. A linha 1100 podia ser usada como moradia também. Infelizmente, isso aqui não é aproveitado no Brasil. Né? Eu já tentei levar, quando eu trouxe para o Brasil as casas container, me chamaram aqui casa de ferro, e não é utilizado. Infelizmente, o Brasil tem isso. E quanto ao monopólio do Estado, minha pergunta é que vem a isso. Até quando o monopólio do Estado, se o Brasil, São Paulo especificamente, certo, é a locomotiva do Brasil? E se eu que fizer São Paulo, todo mundo vai copiar. Né? Nossos países existem linhas operacionais privadas e a do Estado independente. E não existe essa tendência, a direita de passagem, não. Cada um tem sua passagem. Eu poderia ter minha linha ferroviária privada, pegar meu executivo e visitar todas as minhas empresas a nível Brasil. Eu não posso fazer isso. Até pegar uma locomotiva da 1100 e fazer minha casa. Imagina ter uma casa locomotiva, uma bela casa. Eu não posso fazer isso. Então, até quando a gente faz isso? A gente chega uma hora, por ter uma multinacional, a gente chega uma hora que a gente perde a paciência. Tá? Então, a gente investe muito dinheiro para receber dinheiro ruim. E a maioria das empresas está indo embora. A Mercedes-Benz, eu vou comunicar para vocês, ela já fechou 3 fábricas e vai esperar o segundo semestre, senão ela vai embora. Isso é comunicado do presidente da Mercedes-Benz mundial, que me fez a mim. A Google, tive com o presidente mundial da Google e da Oracle em dezembro. Por que você acha que os cabos submarinos dela estão a 250 milhas, não dentro do Brasil? Porque recebe dinheiro ruim, não compensa. Então, em vez de atrair investimento, o Brasil praticamente ele afasta. Então, está na hora a gente pensar, em definitivo, não fazer... Lógico, é bom as reuniões, mas tem que levar uma coisa firme. Locomotiva, metrô, Japão, qualquer outro país do mundo, você faz em 3, 4, 5 meses. Na China, você faz em 5 meses. Aqui demora 3, 4, 5 anos. Até quando a gente vai ter esse problema? Essas são minhas considerações. Tá, agradeço as palavras do comendador. Nós respeitamos a opinião individual, opinião em grupo, mas de forma nenhuma eu vou desistir de continuar fazendo meu papel de parlamentar, de lutar pelo povo paulista. E eu dou um exemplo aqui da Raposo Tavares, abandonada há 20, 30 anos. Eu me elegi morador lá de Ipauçu, 30 anos, morador de Santa Cruz do Rio Pardo há 24 anos, já contei a minha idade aqui. Sou nascido em Santa Cruz do Rio Pardo, vivi minha vida, minha infância, minha adolescência em Ipauçu, no eixo da Raposo Tavares.
E quantas vezes eu não peguei a minha bicicletinha e fui lá na delegacia de polícia ver caminhão, carro esfacelado, com restos de gente. Isso foi várias e várias vezes. E aí Deus me deu a oportunidade de chegar na Assembleia de São Paulo. O que eu pensei? Como eu agi? É importante nós viabilizarmos a duplicação, a melhorias da Raposo Tavares. E graças ao bom Deus, depois de frente parlamentar que eu instituí lá atrás, disse isso aqui, né, quando o Caramês me passou à frente, para estar frente a ela junto com ele, eu comentei da Raposo Tavares, instituí a frente parlamentar, reuniões com o governador, reuniões com o vice-governador, reunião na superintendência do DR, reunião na Secretaria de Transportes de São Paulo, enfim, abaixo-assinado com 6.000 assinaturas que saiu de Ipaussu, através da Igreja Católica, e um belo de um dia o governador, num café no Palácio, que só estava eu de parlamentar naquele dia, que por acaso eu tinha ido para outra reunião, mas presenciei aquela reunião que estava tendo do governador, e no término ele me chamou para um café. As senhoras que aqui estão, me desculpe, mas eu vou usar a palavra que ele disse. Madalena, só está eu e você aqui. Nós vamos fazer a Raposo Tavares. Já consegui o financiamento do Banco Mundial, mas vou fazer de tanto você me encher o saco. Eu vermelhei, amarelei, esbranquicei. Aí ele começou a dar risada. Então eu vi que era uma brincadeira do governador. Mas, realmente, hoje a Raposo Tavares, a duplicação de Ipaussu a Ourinhos, eu acredito que com mais 2, 3 meses vai ser entregue. Uma rodovia de extrema importância para o Mercosul, para o estado de São Paulo, para os nossos usuários, para os outros estados que transportam a soja, o milho, enfim. É uma importante rodovia para o nosso estado de São Paulo, que o único trajeto que estava abandonado praticamente de Ourinhos a Itapetininga está recebendo melhorias, duplicação e 70% de terceira faixa. Ou seja, nós vamos trazer a índices baixíssimos, vítimas fatais, vítimas que ali ocorria mês a mês. Não tem um mês que você não ouvia falar de acidente na Raposo Tavares. Então, eu digo, às vezes, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar, ou sozinho, ou em grupo, ou lutando, porque é o único modo que nós temos hoje, como parlamentar, de poder chegar a um denominador comum, que é o bem do povo paulista. Bom, dando continuidade, gostaria de anunciar aqui a presença da professora Regina, diretora da Unip, do campus Marquês de São Vicente. Se quiser fazer uso da palavra, eu inscrevo a senhora aqui, viu? E o Francisco, né, Petrini? Vou inscrevê-lo aqui após o Elcio Ribeiro, que está inscrito aqui. Elcio, vamos lá. Boa tarde. Bom dia ainda, né? Quer dizer, o que eu gostaria de comentar aqui, um pouco baseado na relação do pessoal lá de Presidente Prudente, é que uma das coisas que a frente também poderia fazer uma análise mais profunda é de reativação de alguns ramais que estão abandonados, como é o caso lá de Presidente Epitácio, né, que está abandonado há 20 anos, pelo menos, e que, junto com ele, também abandonado está o ramal de Panorama, que parece que a Secretaria de Transportes está fazendo estudos para reativá-lo, né, Vicente? A Rumo está fazendo para reativá-lo. Tem projeto. Já tem projeto para reativar a Panorama, que é a bitola larga, mas também tem a parte de Presidente Epitácio, que é uma bitola estreita. E Presidente Epitácio, não sei se vocês sabem, já foi o maior porto fluvial do Brasil. Né? Quer dizer, a paralisação desses dois ramais, da bitola larga e bitola estreita, ocasionou o fechamento da hidrovia. A hidrovia também está parada, ou seja, não existe transporte na hidrovia do Paraná em função de que não existem esses dois ramais. E temos ainda também o caso do ramal a possível existência de um ramal em Anhembi, né, que pode ligar
a hidrovia aqui próxima a São Paulo com a ferrovia e o Porto de Santos, e incrementar mais o transporte rodoviário e também a possibilidade de existência de short lines operando nesses ramais, sem contar o ramal de Cajati, o ramal de Colômbia. Então, é uma das coisas que a gente precisaria também fazer uma análise mais a longo prazo, como disse o Camargo, né? Numa visão mais longo prazo, e o que o Ivan também tem defendido, né? De reativarmos esses ramais e podermos ver como é que nós podemos recuperar essa malha paulista, que é o estado que tem a maior malha ferroviária no Brasil. Então, minhas considerações seriam mais essas, a gente prestar atenção nesses ramais e pensar, porque a carga para esses ramais existe, e nós estamos precisando fazer uma análise e criar facilidades, talvez seja o ponto principal da frente parlamentar, ou seja, eliminar obstáculos para que a gente possa fazer a operação desses trens nesses ramais, através de short lines, através da própria Rumo, através de operadores ferroviários independentes, que possam movimentar e trazer uma melhoria do tráfego ferroviário, que vai melhorar as condições da nossa indústria ferroviária, vai criar novos participantes para a indústria ferroviária, ou seja, aumentar o número de clientes, melhorar toda a posição de uma indústria que nós estamos vendo que ela está definhando aqui no Brasil, e nós não podemos deixar ela definhar. Eram essas minhas considerações. Obrigado pelas considerações, Elcio Ribeiro. Agora, com a palavra, o senhor Petrini. É isso mesmo? Minha pronúncia está correta? Bem, a indústria, como falou aí o mestre, né, ferroviária, metroferroviária brasileira está agonizante, né? E não há indústrias, não há ferrovia sem indústria, não há indústria sem ferrovia, né? E só lembrar que o metrô de São Paulo, né, foi equipado com veículos, enfim, toda a parte via permanente, que atingiu quase 95% de nacionalização, né? Essa beleza do nosso metrô São Paulo-Rio. E qual é a solução? Eu acho o chicote que bate em Chico, bate em Francisco, né? E amarrar o que eu estou falando naquelas 3 propostas muito boas do Instituto de Engenharia, né? E que também reforçadas ali pelo professor, a necessidade de uma coordenadoria, né? E de uma autoridade também organizada de transporte metropolitano. E essa autoridade ou essa coordenadoria, né, realmente cuidar no sentido de eleger projetos e obras necessárias, compatíveis, né, com as necessidades, né, das cidades, né, de São Paulo, né, seja monotrilho, VLT, People Mover, enfim. Então, pensar seriamente no planejamento e na escolha, né, do modal. E também essa coordenadoria, né, cuidar e verificar e impedir esses adiamentos, né, essas interrupções de obras, né? Por isso que eu falei o cacete que bate no Chico, porque vai afetar a indústria também, né? Com essas paralisações, né, que tem havido, e isso é muito triste, né? O porquê disso? Será que São Paulo, soberano, tem na sua bandeira, né, que essa não duco, né, afinal de contas, né, não tem essa soberania de cuidar bem da causa, né, pública, dos interesses, né, e ter assim uma instituição abalizada para evitar erros assim, né.
É verdade, muitas vezes independe, porque o Tribunal de Contas do Estado entrou com a ação, mas entrou porque um contrato, a minuta do contrato, o contrato foi muito leonino, muito unilateral, muito mal feito, né? Com a preponderância das mãos fortes do Estado, né? Não ouviu as outras partes, e, enfim. Então, começou mal, termina mal, né? Então, daí, esses percalços todos no caminho, né? E que afeta toda uma sequência, né? Danos econômicos, morais, né? Desempregos, né? Então, a indústria está agonizante, temos Hyundai, Rotem, Steyr, Dival, CAF, né? Alstom, Bombardier, a BID agora, né? Tetrans. Tetrans, né? E desempregando e capital humano, né? Pessoal de primeiríssima linha, né? Que andou pelo mundo, viajou, trouxe conhecimento para cá. Então, eu gostaria, deputado Madalena, também levasse aí o vice-governador, né, essa preocupação, né, da indústria, né, que sofre, porque é uma cadeia, né, enfim, traz as consequências de um ato mal feito na raiz, no começo, né? E que também, o Tribunal de Contas do Estado entenda, né, a seriedade desse trabalho, né, o Berengue. Nós até estamos, no nosso grupo lá de VLT, tivemos contatos com a Associação dos Promotores Públicos de São Paulo, para eles entenderem que não é brincadeira, não, que pode ter havido, tem aí essas ações todas, mas, caramba, é tudo muito bem estudado, muito sério, né? Que o Ministério Público não tenha veleidades assim, de repente, pelo jornal, entender que aquilo é uma prova patente, né, de uma irregularidade, e que o jornal sempre está repetindo, né? E a indústria sofre, né, por isso. A moral do contingente laboral da indústria fica lá embaixo também, né? Então, que levasse também essa preocupação da indústria. A gente está com 0 de encomendas, né? Se tivermos projetos e alguma coisa daqui para frente, só em 2023, por exemplo, transporte público de passageiros, né? Cargas também, né, Vicente? Está agora dependente ainda dessa prorrogação, se Deus quiser, né? Deve sair logo e tudo, né? Mas, por favor, que levasse também, porque desemprego, isso dói, né? Obrigado pelas considerações do Petrini. E, dando sequência, vamos ouvir agora a professora Regina, da Unip. Obrigada. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Então, eu na verdade, acompanho toda esse povo do metrô, porque eu tenho que ir atrás deles, porque a gente também precisa do metrô, né? Mas eles são pessoas bastante persistentes naquilo que fazem, né? Eu estou com eles desde 2005. Hoje nós estamos em 2019, já se passaram aí 14 anos, e eu estou com a minha colega aqui ao lado, que tem um comércio lá perto da Unip Marquês, desapropriada, e hoje ela se encontra sem atividade justamente por causa disso, porque não tem ali espaço para se abrir nada, né? Então, nada funciona, né? Quer dizer, tiraram o pessoal, ia passar o metrô não passa, ninguém dá uma satisfação para as pessoas, para ninguém. Eu, porque eu sou uma pessoa com bastante... que eu acredito muito nas coisas. Em 2005, 2006, nós fizemos algumas reuniões lá no nosso auditório, lá na universidade, e eu, bastante animada com tudo isso, convidei alunos para assistir às palestras, para alunos de arquitetura, né, porque a gente vai fazer alteração de entorno, alunos de engenharia,
E todos eles ficaram entusiasmados que, antes de eles terminarem a faculdade, a gente teria o metrô. E aí nós já temos várias turmas que se formaram e até hoje nada. Então, assim, eu tenho alguns alunos que eles vêm falar comigo. A minha mãe estudava aqui, mas o metrô? Porque a gente está com um problema sério nós temos uma região ali, que é uma região que foi afetada, acho que uma das primeiras, né, dentre outras também na mesma situação, em 2014, com a crise que a gente passa econômica e política no nosso país, com muito desemprego e com muitos problemas de que as empresas deixam de contratar as pessoas dali por conta de transporte. Então, assim, quanto tempo você leva da sua casa até aqui? Né? Algumas empresas fazem esse questionamento para os candidatos. E aí eles não têm como, eles demoram muito tempo, eles demoram mais de 3 horas para chegar na empresa onde eles podem ser alocados lá, se candidatar à vaga. Então, eu vim aqui não só em nome, né, em meu nome, porque eu gostaria muito também de ver esse metrô pronto. Eu e o meu amigo, o senhor João Mota, que está aqui do meu lado, também professor aposentado, que gostaria muito de ver o metrô. Ele não era aposentado antes da luta, né? E agora está lutando e já aposentou, mas o que a gente gostaria é de ver esse metrô pronto, né? Porque tem um monte de coisa parada, um monte de máquinas obsoletas, um monte de máquina enferrujada, um monte de coisa que saiu, um monte de coisa que desapropriou, um monte de lugar vazio. E aí a gente gostaria muito que isso acontecesse, que esse metrô fosse realmente realizado, né? O que acontecia é isso, tem que ter metrô lá. É uma região bastante carente de transporte público e nós oferecemos o que até onde eu posso enxergar. Se eu puder fazer mais, eu gostaria muito de fazer. Eu gostaria de oferecer os nossos auditórios para que a gente possa ter reuniões ali, para que a gente possa convidar o governador João Dória a ir até lá para conversar com o pessoal da comunidade. Nós temos muitos problemas em relação à falta dessa linha de metrô e um investimento que foi colocado, né, como tantos outros, né, que cada um fala do seu, né, mas que foi colocado dinheiro ali, que, na verdade, o dinheiro foi jogado fora, e nós precisamos da retomada desta construção, para a gente poder ter o metrô e para as pessoas também, né, que estão lá desempregadas e ali esperando alguma coisa para que possa ser feito. Eu gostaria muito de ficar à disposição, eu já falei com os meus superiores, nós estamos à disposição para ver o que a gente pode colaborar com tudo isso, porque os nossos alunos cobram. Eles cobram, mas tanto lugar, olha, a nossa concorrente ali da frente tem um metrô em frente, por que a gente não tem? Então, eu gostaria muito de fazer um apelo aqui para quem possa nos colaborar, né, com o Emiliano, com o Leandro, para que a gente possa ter um metrô na frente. Para também colaborar com as nossas colegas que estão lá sem atividade. Muito obrigada. Nós que agradecemos as palavras da professora Regina. E o último inscrito agora, devido também ao avançar do tempo que nós já estamos, vamos ouvir agora, para suas considerações, no máximo de 5 minutos, o senhor Fernando, que está sentado ali. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Galfo, do site Ferroviano. Apesar de eu escrever sobre o setor metroferroviário, eu sou engenheiro, eu tenho algumas sugestões aqui para frente. Eu acho que a agência reguladora é para ontem. Em evento na EMESP, no ano passado, um representante da STM, da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, disse que o estudo da agência reguladora já estava pronto. Inclusive, ele está no programa de governo do João Dória. Eu questionei o Rodrigo Garcia, o vice-governador, no começo do ano sobre a autoridade metropolitana. Ele me disse que seria enviado um projeto de lei para a Assembleia. Já faz, acho que uns 2, 3 meses, até hoje, não tive notícia desse projeto de lei. Claro, o ótimo seria ter a
autoridade metropolitana, mas assim, a gente precisa ter, nesse primeiro momento, uma agência reguladora. A STM, ano passado, o governo Dória cancelou uma licitação para a Comissão Permanente de Estações do metrô, que seria apoio à engenharia das concessões. Tive informações que agora, logo mais, elas vão relicitar para contratar uma empresa de apoio às concessões da linha 5 e da linha 15. Ora, se a gente vai ter uma agência reguladora, por que a gente precisa contratar uma empresa para apoiar o monitoramento das empresas? Para mim, não faz muito sentido. Uma outra informação que o Vicente Abate disse em fevereiro foi feita a concessão de 1.200 quilômetros de rodovia. No anúncio, eu questionei o Dória. Por que não prevê no contrato ferrovia nessas 1.200 quilômetros? A resposta não foi muito esclarecedora, digamos, não foi pensado. Infelizmente, a gente vai ter 1.200 quilômetros de rodovias concedidas que não vão estar previstas no contrato ferrovia. Sobre o trem intercidades, trago uma má notícia, não sei se vocês todos sabem. Essa semana passada, o diretor de Relações Institucionais da MRS, Gustavo Bambini, disse que o Ferroanel não vai entrar nesse contrato de concessão renovada. Ele disse que não tem projeto de engenharia, sendo que a DERSA já está no 7º aditivo elaborando esse projeto de engenharia. Então, as audiências públicas começaram hoje, em Belo Horizonte, e não está previsto o Ferroanel na renovação da MRS. E o Ferroanel é de suma importância para a CPTM, porque ela impacta, o trem de carga passa na luz, passa em toda uma malha ali da linha 7 da CPTM. O Ferroanel é de suma importância, tanto para a manutenção da CPTM, quanto para a sua melhoria. Então, acho que se a pauta é 30 cidades, temos que falar também de Ferroanel. Sobre o Madalena falou da Raposo Tavares. O metrô tem previsto uma linha que corta toda a Raposo Tavares, que é a linha 22 Bordeaux. Está nos planos, mas até agora a gente também não sabe de quando vai ter. Sobre a linha 17 Ouro, eu falei com o presidente da Bueno Neto, da incorporadora. Eles vão construir um parque global do lado da Marginal, onde passaria a futura Estação Panambi. Eu falei, presidente, você vai ter um empreendimento de 15 a 20 mil pessoas aqui, teria uma Estação Panambi prevista aqui, que não está no primeiro trecho. Por favor, converse com o Dória. Eu mostrei o projeto para o Bueno Neto. O projeto está aqui, faltam 600 metros de via para o monotrilho da linha 17 Ouro chegar até o Parque Global. Ele me disse que gostou da ideia, tentaria viabilizar a construção, só que não tive mais informações dele de como isso aconteceu. E, para resumir, acho que o transportes hoje tem que ser um programa de Estado e não de governo. Acho que aqui a gente tem que batalhar por isso. Uma linha de metrô não sai em menos de 6 anos. Então, não adianta nada a gente pensar em uma linha de metrô, um ferroanel que demora 6, 7 anos, se a gente ficar focado em programas de governo. Temos que focar em programas de Estado. Eu acho que, resumindo, é isso. Focaria no trem intercidades / ferroanel e na agência reguladora. São as minhas 2 pautas que acho que teriam que ser prioritárias. Desculpa que a fala está meio nervosa. Que isso, tranquilo, Fernando. Aqui nós estamos em casa. Obrigado pelas considerações. Nós estamos registrando tudo em ata, está sendo gravado, para depois a gente tirar proveito de tudo que foi dito aqui por todos vocês aí que são da área. Para as considerações finais, eu vou pedir a palavra aqui ao Caramês, deputado Caramês, que está nos ajudando aqui na mesa. Bom, deputado, eu acho que essa é a primeira reunião sobre a nova coordenação, e toda a primeira reunião realmente nós temos que dar a oportunidade para que todos possam se manifestar exaustivamente, para que a gente possa até ter condições de concatenar as ideias e organizá-las, né? Então, no meu ponto de vista, além da excelência da reunião que aconteceu nessa manhã, que está acontecendo nessa manhã, início de tarde, eu queria aqui fazer uma pequena análise do que é aquilo que houve. Então, eu dividiria essa nossa reunião
em dois focos, vamos chamar assim. O foco institucional propriamente dito, né, colocado aqui pelo Instituto de Engenharia, pelo Ivan, que quero aqui concordar em número gênero e grau com tudo aquilo que ele disse. Aliás, isso é uma coisa que eu ouvi durante os meus 20 anos como deputado, essa falta de interlocução, essa falta de sinergia entre os entes do próprio governo, né? Então, sem sombra de dúvida, você tem toda a razão, Ivan, Instituto de Engenharia, nós aqui endossamos. E um outro foco, eu diria aquele foco da operacionalização, se assim podemos chamar, né? É daquilo que é imediato, ou seja, a situação imediatista, como, por exemplo, a linha 6. Não dá mais para esperar, não dá mais, né? Já passou do tempo. Quer dizer, em agosto, vence o prazo da caducidade, entra, né? Definitivamente se caduca o contrato de concessão. E aquilo que o Leandro disse, não temos nem o desenho daquilo. Eu tenho certeza absoluta que aquilo vai para a iniciativa privada, até porque nós temos um governador privatista, um governador liberal. E eu não sou contra, não, muito pelo contrário, eu sou a favor. Eu acho que quanto mais enxuto o Estado for, que estiver, mais qualidade de vida nós vamos ter. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade de nós termos um governo totalmente liberal, um governo que sempre diz que é mais Estado, menos Estado e mais privado, e temos também um vice-governador que tem a sensibilidade política, e isso é fundamental para se equacionar qualquer outro tipo de problema. Então, eu acho que a frente não pode perder essa oportunidade desse atual governo. Todos sabem que nós divergimos em muitas ideias na própria campanha, mas como cidadão, né, como aquele cidadão que é pai, avô, e quer ter uma qualidade de vida melhor, eu acho que a oportunidade que nós temos é grande, viu, deputado Ricardo, de aproveitar esses dois homens que estão no atual governo. Então, não é só a linha 6 que nós temos nesse segundo foco, nós temos a questão de Cajati Santos, que a próprio Rumo já demonstrou total desinteresse, certo, Vicente? Que aquela parte de Cajati Santos está dentro dessa primeira discussão, desse primeiro contrato de renovação. A questão de Presidente Prudente e Ourinhos é uma outra discussão, estaria no segundo momento do outro contrato de renovação. Então, quanto mais nós agilizarmos essa renovação e a frente, com exceção de um ou dois membros da frente, hipotecou total apoio à renovação desse contrato, que nós vimos que, através dessa renovação, nós poderemos realmente alavancar, principalmente, a indústria ferroviária. Além do ramal Cajati Santos, tem a linha 17, a linha 2, como foi colocado aqui pelo próprio Emiliano. Essas coisas são imediatas, como o trem intercidade também. Eu acho que seria aquilo que o Vicente colocou, lembrou da nossa sugestão aqui nessa frente mesmo, já que o governo é um governo liberal, nós temos aí o trem intercidade Campinas, que está se discutindo para levar até a Americana, mas vamos pelo projeto original. Campinas, Santos, Sorocaba, São José. Mas vamos para em São Paulo. Campinas, São Paulo, Sorocaba, São Paulo. Certo? Quais são as rodovias, quais são as concessões que nós temos nesse trecho? É a mesma concessão, a mesma concessionária. É a mesma concessionária. Aquilo que é bom tem que ser copiado. Por que não copiar o governo federal? O contrato dessas concessões estão para vencer em 2022, se não me falha a memória. Por que não antecipar esse contrato, essa renovação, tendo em vista que não há mais nenhum investimento nessas rodovias? Todos os investimentos que eram para ser feitos foram feitos. Por que não antecipar, prorrogar por mais X anos, tendo dentro daquele cálculo que eles fazem lá do custo-benefício, vamos chamar assim, né? Aquela tabela, para que eles, em contrapartida, façam os investimentos, coloquem os trens rápido de Sorocaba a São Paulo, Campinas, São Paulo.
Quanto que nós vamos ganhar? Mas tudo isso nós não podemos fazer se nós ainda não sabemos como é que está o PDLT, o Plano Diretor de Logística e Transportes. Em 2017, exatamente no dia 7 do 11 de 16 foi o lançamento. Dia 10 de março de 2017, nós tivemos aqui a palestra do Milton Xavier, onde ele nos deixou, deputado, bastante assustados, né? Por quê? Porque a previsão era que em 2030 as nossas rodovias estariam saturadas. Ou seja, você não teria como chegar mais a São Paulo. Hoje já é difícil, imagine em 2030. O que avançou nesse PDL? Né? O que caminhou? O que foi feito? Como é que está? Nós não sabemos. Então, a primeira sugestão minha é que a gente pudesse reintroduzir o Milton nessa discussão, porque agora o PDL é uma coisa pública, né? foi editado, foi publicado, nos trouxesse aqui o que avançou no PLT. E, a partir daí, a gente poderia estabelecer algumas prioridades. Né? Com relação a essas outras demandas, como institucional, a questão das... eu dei anotado aqui, desculpa, mas... Está aqui. Os temas institucionais, a questão da crise ferroviária, né, da indústria ferroviária, eu acho que isso careceria de uma conversa mais sem formalidade, sem uma discussão pública, com o próprio vice-governador, não estaria a Bifero, o Instituto de Engenharia e o próprio CIMEFRE, para colocar para ele essas preocupações. Sugerir a ele, Ivan, essas ideias que foram colocadas, que é uma cobrança que todos nós fazemos há mais de 20 anos, e mostrar para ele essa preocupação com a crise da indústria ferroviária. Talvez, eu não sou sócio do Instituto de Engenharia, mas o Instituto de Engenharia poderia oferecer um café ao vice-governador, né? Certo? Mas um café é mais avantajado do que aquele que você ofereceu para nós aquele dia, viu? Pelo amor de Deus. Os caras são lá, ó. Brincadeira, Ivan. Brincadeira à parte. Mas seria interessante ter esse tipo de conversa, justamente pelo perfil que é o vice-governador. A sensibilidade política que ele tem. É um jovem político que, sem sombra de dúvida, tem um grande futuro pela frente. Esse é o momento. Esse é o momento que nós temos para realmente levar adiante todas essas demandas e, quem sabe, ter algumas delas concretizadas nesse mandato ainda. Né? E, no mais, eu quero aqui agradecer a deferência dada pelo deputado Ricardo Madalena. Como um bom servo, como um bom soldado, nós estaremos aqui em pé às ordens. Viu? Já temos algo em comum, a careca é quase igual. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu vou te obedecer. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço, sempre, deputado Caramês, um grande parceiro. E, encerrando, mas antes de fazer as considerações finais, eu acho que fica aí para a gente instituir esta comissão. Quero agradecer aqui a presença do Instituto de Engenharia e seus representantes e mandar um abraço para o Eduardo Lafraia, que não pôde estar aqui, mas justificou. Com certeza o Instituto tem muito a colaborar conosco nessa frente parlamentar. Sem dúvida nenhuma, a importância do Instituto estar presente aqui conosco. Deixo aqui uma sugestão também de nós ouvirmos o plano de renovação da MRS e da Rumo, convidar aqui os diretores da Rumo e da MRS para estar falando sobre o plano de renovação e ver até que ponto, nesse plano de renovação deles, irá contemplar a questão dos passageiros da nossa população do Estado de São Paulo. Gostaria aqui de deixar um grande abraço para o César, leva um abraço para o deputado César, que não pôde estar aqui, mas que nós temos uma estima muito grande por ele. E farei o contato com vocês. Vou fazer o contato com vocês em agosto, que nós teremos recesso agora em julho, mas em agosto nós já vamos formatar uma nova reunião
para essas demandas que nós tratamos aqui hoje, para que elas se evoluem. Antes de encerrar, quero convidar vocês também que nós vamos estar ouvindo aqui às 14h30 uma oitiva do secretário Alexandre Baldi, que é o secretário de Assuntos Metropolitanos. Ele vai estar hoje aqui às 14h30, numa reunião daqui a pouquinho, né? Ele vai estar aqui numa reunião das 3 comissões: comissões de infraestrutura, comissões de transporte e transportes e comunicação, da qual eu sou o presidente, e também da comissão de transportes metropolitano. Então, nós vamos ter uma oitiva do secretário de Estado, que praticamente é o secretário que mais é requisitado nesta frente aqui. Vocês podem participar. Eu não sei como vai ser, se vai ser aberto, franqueado a palavra, ou se vai fazer por comunicado, por escrito, né? Se todos vão ter a oportunidade de estar falando, mas quem puder ficar é o nosso convidado aí, ok? Que local vai ser? No auditório Paulo Kobayashi, às 14h30. Nada mais a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos que aqui estiveram. Meu querido. Não vai embora e não me abandone, hein? Quero falar com você. Pô, saudade de você. Como é que você tá? Que bom te ver. Bom te ver. Tá bom, tá bom. Petrini. Prazer. É bom te ver. Graças a Deus, né, patrão? Porque eu fiz. Filho, Até para repensar, repensar as coisas. Muita gente é muito. É horroroso, mas